Graças a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Juízes, capítulo 19. Juízes, capítulo 19. São 30 versículos, não vamos ler todos agora, mas eu vou explicando eles conforme a mensagem. Então vamos ler apenas até o versículo 4. Juízes 19, do 1 ao 4. Que nos diz assim: o levita e sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos. Eu sempre gosto de preparar a pregação, né? A mensagem do culto, um dia antes. E ontem à noite eu fui dormir certa de que hoje eu ia trazer uma palavra para vocês, para tirar a dúvida de alguns que sempre me perguntam. Eu tinha, já pensado que eu ia trazer uma pregação sobre a marca da besta. Mas hoje de manhã o Senhor mudou tudo. Então eu acho que alguém está precisando ouvir esta palavra. Então vamos falar esta palavra. Amém? Então olha só. O levita e sua concubina. O levita era alguém que fazia parte do trabalho no templo. Do tabernáculo aqui, porque ainda não existia o templo. Mas concubina, as pessoas têm uma ideia muito errada a respeito de concubina. Algumas pessoas dizem assim, desculpe a palavra, mas para o entendimento, é uma amante. Mas não é isso que significa. Nesse tempo aqui, era permitido que o homem tivesse mais de uma esposa. E a concubina, então, ela não era uma prostituta, ela não era uma amante, ela era uma, podemos dizer assim, uma segunda esposa. Ela tinha direitos na casa, ela tinha direitos com o esposo, ela só não tinha então aquele privilégio de ser a primeira esposa, mas era alguém que convivia então na família. E aqui está nos contando de um levita, então de um homem que fazia parte de Israel, das tribos de Israel.
e que ele tinha tomado então esta mulher para ser a sua concubina. E como nós lemos até aqui no versículo 4, diz que ele pegou então, assumiu, né, casou-se com esta mulher que era da região montanhosa, da região montanhosa de Efraim era ele. Ele tomou a esposa, então a concubina, melhor dizendo, e ela era de Belém de Judá. E aí então eles viveram juntos, né? Mas a Bíblia nos diz aqui, no versículo 2, que ela aborreceu-se dele. Então ela o deixou. Aqui nós podemos entender em parte, porque a Bíblia não esclarece, mas quando diz que ela o deixou, pode ser que ela tenha traído ele, ou que ela tenha apenas não gostado da maneira com que ele a tratava. E ela então o deixou e voltou para a casa do pai dela. E aí então ela ficou lá por 4 meses. E depois então desses 4 meses, o seu esposo, então esse levita, o marido dela, pegou um servo, 2 jumentos, diz ali no versículo 3, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração. Então ele foi pedir para ela voltar para ele. E quando ele chegou então na casa do pai dela, o pai dela o recebeu aqui, diz assim, o sogro, né, quando o viu saiu alegre a recebê-lo. Então o sogro o recebeu assim numa alegria, enorme. Tratou ele muito bem. E insistiu para que ele ficasse então na casa, né, do sogro, e descansasse, se alimentasse, para depois ele voltar para a região de Efraim. E ali então, se você continuar a ler, eu gostaria que você lesse depois na tua casa todo o texto, porque é uma história muito interessante. E ali então ele ficou por 3 dias, e aqui diz assim, comeram, beberam e o casal se alojou ali. Na Bíblia King James, que eu trouxe aqui, que eu vou daqui a pouco estar lendo outros versículos, diz assim que o casal dormiu junto. E depois o homem então levantou no outro dia para ir embora com a sua esposa, a sua concubina, mas o sogro insistiu e ele ficou mais um dia. No 5º dia, diz ali no versículo 8, madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça, fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia, e ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, pai da moça, eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite. Então o sogro já tinha insistido, né? Ele queria ter ido embora depois do 3º dia, e agora já era o 5º dia. E o sogro insistiu de novo, porém ele disse, não, agora eu vou. E pegou o seu servo e seus 2 jumentos e a sua concubina e saiu para voltar para a casa dele. Ali daí no versículo 10, diz assim, porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém.
E com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Eu tenho que te explicar tudo isso, porque senão se você nunca leu esse texto, você não vai entender. Então veja só, ele deixou a casa do sogro, mas já estava perto da noite, né? Eles chegaram em Jebus, que é a atual Jerusalém. Só que nesse tempo aqui ainda, Jebus ainda não era Jerusalém. Ela ainda era uma cidade pagã, ela ainda pertencia aos jebuseus. E ele não quis ficar ali, e o servo disse, vamos ficar aqui, vamos posar aqui. E ele disse, não, eu não vou ficar, porque aqui é uma cidade pagã. E aí continuaram mais um pouco, né? No versículo 12, daí diz assim, porém o seu senhor lhe disse, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha. Então ele estava falando, aqui em Jebus eu não vou ficar. Então explicando de novo, ainda não era Jerusalém, ainda não, Davi não havia conquistado ainda essa cidade de Jebus, né? Para se tornar então a Jerusalém que a gente sabe hoje. Aí ele disse que não ia ficar. No 13 disse assim, disse mais a seu moço, caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Porque daí já era terra de Israel. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Então, Benjamim é uma das tribos, das 12 tribos de Israel. E eles, então, o levita resolveu passar a noite em Gibeá, que faz parte, né, do território de Israel, da tribo de Benjamim. Aí continua dizendo, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho, paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Deixa eu explicar até aqui. Então veja só, o levita, a sua concubina, o seu servo e os seus 2 jumentos, chegaram na cidade de Gibeá e ficaram na praça da cidade. Porque era costume, então, vinha alguém oferecer pouso para o viajante. Mas ninguém ofereceu pouso para aquele homem. E ele ficou na praça. Até que veio este homem, um homem velho, da região montanhosa de Efraim, enxergou eles ali, sentados no meio da praça, e perguntou o que eles estavam fazendo ali, de onde que ele era, o que ele estava fazendo. E ele contou então isso que nós lemos. Ele disse, eu estou vindo de Belém e estou indo para desculpe, esqueci o nome da cidade. É o cansaço.
Ah, Senhor, Efraim. Aí então veja só, esse homem velho disse assim: não fique na praça, porque é muito perigoso. Você não deve passar a noite na praça. Venha comigo para minha casa. Só que antes tem um detalhe que é um costume do Oriente, que quando as pessoas se conheciam assim, eles se apresentavam de uma forma que cada pessoa sabia no mínimo 30 ancestrais seus, o nome de 30 pessoas que eram seus ancestrais. Então aqui o que aconteceu foi justamente isso. O levita, o velho conversou com o levita e o levita começou a dizer: eu vim de Efraim. E ali ele foi contando, todos os seus ancestrais, quer dizer, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, e assim foi. E eles tinham o costume de saber de cor 30 nomes dos seus ancestrais. E aí, quando ele disse também que era de Efraim, o velho pensou assim: não, mas eu sou de Efraim. Então, possivelmente, nós somos parentes. E quando eles iam falando o nome dos seus ancestrais, o outro que estava ouvindo iria conhecer alguém daqueles, da família de quem estava falando, e ofereceria ajuda. Então esse era o costume da época. Agora também tinha um detalhe: se um dos ancestrais fosse inimigo da pessoa que estava oferecendo ajuda, aí a coisa ia ficar feia para o lado de quem estava precisando de ajuda, Mas como o levita disse que era de Efraim, o velho disse assim: não, eu também sou de Efraim. Então venha para minha casa, porque pode ser que nós sejamos parentes. E ali então eles foram, E esse homem velho então alimentou os seus jumentos e ofereceu pouso e também alimento para ele, para o servo e para a concubina. Aí você pode dizer assim: ai pastora, que essa história está muito enrolada, mas você já vai entender. Aí veja só, no versículo 22, no 21 diz: levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. No 22, enquanto eles se alegram, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial. O que são filhos de Belial? São pessoas malignas, pessoas más. Cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho, o senhor da casa. Falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as, e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da alva, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje.
Ponderai nisso, considerai e falai. Quer dizer, pense sobre isso que foi feito. Então vamos entender agora o que lemos. Olha só, então eles tinham entrado na casa daquele homem velho para descansar, passar a noite, para não passar a noite na praça, porque era muito perigoso ficar na praça, justamente por causa desses homens, né, filhos de Belial. Então tinha pessoas malignas nessa cidade. E eles foram para a casa então desse homem que talvez, provavelmente fosse seu parente, por também ser da cidade de Efraim. E quando eles estavam então, diz ali, se alegravam, ou seja, eles estavam participando, jantando, né? E nisso então, esses homens, filhos de Belial, bateram na porta da casa e disseram para que o homem saísse para fora, porque eles queriam abusar dele. E aqui então tem uma explicação que eu quero ler para vocês na Bíblia King James, que tem uma explicação um pouquinho diferente. Não que mude a história, a Bíblia é uma só, mas porque a King James é a mais próxima do hebraico, então explica melhor. Então diz assim, ó, no versículo 20, do 22 em diante, diz assim: quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa. Então aqueles filhos de Belial, né? Na tradução mais próxima do hebraico diz vadios e depravados. Cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: faze sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. Viu como dá uma diferença na explicação? Aqui fica mais claro, mais nítido o que realmente aconteceu. Então esses homens, né, queriam abusar, queriam ter relações sexuais com o homem, o levita, e queriam então que o dono da casa colocasse ele para fora. Mas o dono da casa disse: não, ele é meu hóspede, eu não posso entregar ele. E daí aqui, ó, no versículo 24, na Bíblia Almeida, né, revista e atualizada Almeida, diz assim que o homem velho falou: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Aqui diz o seguinte: aqui está minha filha que é virgem e a mulher do meu hóspede, eu as entregarei a vós. Subjugai-as, pois, e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais uma loucura dessas a este homem. Agora, no versículo 25 diz assim, ó, na Almeida: porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela madrugada, e subindo a alva a deixaram. Na versão mais próxima do hebraico, na King James, diz o seguinte: no entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Então não foi o homem velho que entregou a concubina, mas foi o próprio marido que entregou a concubina, para que aqueles homens, como diz aqui, vadios, né? Como que nós lemos aqui? Depravados e vadios. Para que esses homens, então, abusassem da concubina. Não foi o homem velho, foi o próprio marido, foi o levita. Então, por aqui, a gente já pode
talvez imaginar o porquê que ela tinha abandonado ele. Né? A Bíblia não deixa isso claro, mas é bem provável. Um marido que pega a própria esposa e entrega para ser abusada, para ser violentada, que caráter tem esse homem? Né? Então foi ele mesmo que entregou a sua esposa, no caso a concubina, para ser abusada por aqueles homens. E daí no versículo 26, no 25 diz, de madrugada abandonaram. Então eles abusaram dela, eles a estruparam, eles a violentaram a noite toda. E no 26 diz, ao amanhecer do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear por completo. Então, quando começou a amanhecer, né, de madrugada, aqueles homens largaram ela. E ela voltou, então, para a casa do homem velho, que tinha oferecido pouso para eles, e ficou na porta, esperando que o esposo viesse ajudá-la. E daí aconteceu o quê? No 27, estou lendo na King James, tá? Então pode estar um pouquinho diferente aí da tua. Mas explicando de novo, irmãos, não tem diferença do conteúdo bíblico, é porque a King James é mais próximo do hebraico, então explica melhor. Aí no 27 diz assim, quando o seu senhor, ou seja, o levita, o marido dela, se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída na soleira da porta. Agora olhe só o que esse homem fez. Ele lhe disse, levanta-te, vamos embora daqui. Pelo amor de Deus. Ela tinha sido estuprada a noite inteira. Estava praticamente morta na porta da casa. E ele nem ao menos ajudou-a a se levantar. Apenas disse, vamos trazer pelas nossas palavras aqui. Anda, se levanta ligeiro que eu quero ir embora. Isso é um marido? Então, por isso a gente já vê o motivo, de repente, não estou afirmando, mas provavelmente seja o porquê que ela tinha abandonado ele. Né, que nós lemos no início da história. Não estou afirmando, mas pode ter sido isso. Porque a Bíblia diz que ela o traiu, então não sabemos se ela o traiu com outro homem, se foi traição nesse sentido, ou se foi traição no sentido de apenas não querer mais ficar com ele, talvez pelo seu comportamento. Então veja só, esse homem então, né, o marido fez tudo isso, e quando ele disse, se levante ligeiro, vamos embora, ela não se mexeu, ela tinha morrido. Então ela chegou ali, praticamente morta, e agora tinha morrido. E o que é que ele fez? Aí no versículo 29, bom, vamos terminar de ler o 28. Ele lhe disse, levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta, então o homem a colocou sobre o seu jumento e partiram para casa. Então ele pegou o corpo dela, né, morto, e colocou em cima do jumento e foi para casa. Quando ele chegou em casa, então, a atitude dele ainda foi pior. Porque diz assim, ó, graças a Deus pela chuva, né, irmãos? Vamos deixar chover. Cadê? Assim que chegou em casa, apanhou uma faca. Na tua Bíblia talvez diga cutelo. Cutelo é uma faca. E cortou o corpo da sua concubina em 12 partes.
e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. Então Israel tem 12 tribos. E ele cortou o corpo da mulher, então, em 12 partes e mandou um pedaço, cada pedaço, né, ele mandou para uma das 12 tribos de Israel. E aí então no versículo 30 diz: e todos os que viam aquilo exclamavam horrorizados: até hoje nunca se fez nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Então o povo estava dizendo: o que é isso, gente? Isso nunca aconteceu em Israel. Como que pode ter acontecido isso? E aí disseram: refleti, pois, sobre tudo isso e respondei o que haveremos de fazer agora. Então, com essa atitude do levita, o povo de Israel ficou abismado. Nunca se viu tal coisa, que absurdo fazer isso. E depois dessa atitude, então, do levita, o povo de Israel, todos se juntaram. Agora eu vou resumir mais um pouquinho ainda para vocês, para decidir o que é que iam fazer. E aí eles se juntaram, né? Bom, primeiro vamos falar o porquê que o levita fez isso. Por que ele mandou as partes do corpo da esposa, da concubina, né, que também era uma esposa, cortado em pedaços para as tribos? Porque ele estava querendo dizer assim: olha o absurdo que fizeram com ela. Mas espera lá, foi ele que entregou ela, né? Foi ele que entregou a mulher para os vadios, como a palavra fala, para aqueles homens filhos de Belial. E agora ele estava querendo fazer justiça então pela sua concubina. Mas que justiça ele tinha para poder querer justiça, se ele mesmo agiu daquela forma? E aí então o capítulo 20 não vamos estar lendo, mas vou só falar então. Então no capítulo 20, se você ler depois na tua casa, você vai ver que as tribos de Israel, né, o povo, os homens se juntaram e decidiram ir contra a tribo de Benjamim. E ali foi feito guerra civil, tá? Porque era a mesma nação, né? Benjamim faz parte de Israel. E as outras tribos então foram contra o seu próprio povo. E quando eles fizeram isso, então, houve muita morte, muita matança. 25.000 homens da tribo de Benjamim morreram. Por quê? Por causa da mulher, da concubina que tinha sido violentada, né? Mas que o próprio marido entregou. Então nós podemos entender assim, ó. Quem quer vingança por alguma injustiça que lhe foi feito, só vai provocar uma injustiça maior. O que significa isso? Como eu falei, hoje eu ia pregar sobre a marca da besta. Fui dormir ontem sabendo que hoje eu ia trazer uma pregação sobre a marca da besta. Mas de manhã o Senhor mudou e me deu essa mensagem aqui. Então, se alguém está precisando ouvir, eu não sei. De repente nem é aqui. De repente é alguém que vai assistir essa mensagem pelo canal. Não sei, né? Mas então, assim, ó, se tem alguém querendo fazer justiça pelas próprias mãos, tem que entender que só vai causar mais problemas. Então, o ato desse levita fez com que morresse muita gente. Antes tinha morrido a mulher, e que foi uma coisa muito séria, muito terrível. Mas tinha sido uma pessoa a morrer. E agora ele, com a sua atitude de querer fazer uma falsa justiça, porque que amor que ele tinha por essa mulher, 25.000 só de homens da tribo de Benjamim morreram.
Então, quando a gente pensa assim, irmãos, mas me fizeram uma injustiça tão grande, porque eu vou me vingar, porque eu vou dar a resposta, porque eu vou fazer alguma coisa. Quando a gente pensa assim, nós estamos provocando uma injustiça maior. Então, cada vez que você se sentir injuriado, que você se sentir ofendido, entrega nas mãos do Senhor. Porque se você for querer fazer justiça pelas tuas próprias mãos, vai acontecer mais sofrimentos. Talvez, e Deus abençoe que não sejam mortes. Mas pode trazer algum incômodo maior até para você mesmo. Então não convém para o cristão querer fazer justiça com as próprias mãos. A vingança não é correta. Porque nós não somos justos o suficiente para sabermos fazer a justiça. Então, quantas são as pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa, eu vou me vingar? Só vai provocar mais problema. Só vai provocar uma situação mais constrangedora, com mais dificuldade, com mais problema. Se tem alguém que precisava ouvir isso, então o Senhor está dizendo, ei, deixa que a justiça quem faz sou eu. Se esse levita tivesse, já que ele entregou a esposa, para morrer, porque ser estrupada, a noite toda, é claro que ia morrer. Era nítido que ia acontecer uma coisa dessa. Mas foi a atitude dele, para livrar a sua própria vida. Porque se não fosse ela, seria ele que os homens queriam abusar. Então existe muitas pessoas, não vou nem dizer só homens, mas existe homem e mulher. Homens e mulheres muito covardes hoje em dia. Sempre existiu essa história aqui, praticamente lá antes do rei Davi. Ainda era o tempo dos juízes. Então sempre existiu gente covarde. Só que nós não podemos ser. Pastora, mas como assim covarde? Claro, ele entregou a esposa para não ser ele o abusado. Se você depois ler toda a história, você vai ver toda a consequência que aconteceu. Então morreram 25 mil homens, só da tribo de Benjamim. Provavelmente morreu mais aqueles que foram lá para atacar a tribo de Benjamim. Mas só de Benjamim morreu 25 mil homens, pela atitude dele, pela covardia dele. Então, por ele ser covarde, como tem gente covarde hoje, que não pensa nos outros, mas pensa só em si mesmo. E pensando só em si mesmo, vai trazer consequências para si, e vamos dizer aqui para a família, para conhecidos, para colegas, que vão sofrer por causa disso. Então a Bíblia nos ensina a não ser covardes. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. E infelizmente hoje dentro das igrejas a gente vê muito isso, irmãos. A gente vê gente covarde. A gente vê que se puder prejudicar o irmão, prejudica para que ele ou ela fique bem. Aí você pode dizer assim, mas isso é coisa do diabo, né? Nem sempre. Como eu digo sempre, eu não defendo o diabo, mas o diabo não tem culpa de tudo que acontece. Nós somos culpados dos nossos próprios erros. E o diabo, aqueles que estão lá no mundo, já pertencem para ele. Então, é claro que ele vai influenciar dentro da igreja, mas a pessoa aceita se quiser. Então, se o diabo influencia para a pessoa fazer alguma coisa errada, ela tem todo o conhecimento da palavra para dizer, não, eu sou cristão, eu não vou fazer isso.
Então nós não precisamos cair na armadilha do inimigo. Mas infelizmente a gente vê muita coisa desse tipo dentro das igrejas hoje. Hoje, pessoas que só pensam em si mesmas, que usam de covardia e não se importam em prejudicar o próximo, para que ele ou ela fique bem. Ficou entendido, irmãos, essa história? Quem aqui que já tinha lido essa história? Pouca gente. Então, hoje te contei uma história diferente que você ainda não conhecia, né? Então, veja só, essa atitude aqui nos faz pensar também como acontecem as coisas no mundo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, irmãos, ela aconteceu por causa de uma coisa parecida com essa aqui. O guia que tem um conhecimento vasto de Primeira e Segunda Guerra, né? Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele. Se eu falar alguma coisa errada, me corrija. Porque ele estuda muito sobre isso, né? Então, veja só. Um arquiduque chamado de Francisco Ferdinando da Áustria. É isso, Gui? Ele foi morto e por causa dessa morte aconteceu a Primeira Guerra. Mataram ele e a esposa dele, esse arquiduque. Isso aqui é só uma comparação, tá, irmãos, que nós fazemos, porque é bem o que aconteceu na história bíblica. Então, esse homem, Francisco Ferdinando e a sua esposa, eles foram mortos, e por causa da morte desse homem, não vou estar aqui contando toda a história, porque não é o nosso interesse, mas daí começou a Primeira Guerra. A primeira grande guerra mundial, né? Onde morreram 10 milhões de pessoas e 21 milhões ficaram feridos. Por quê? Por causa de uma morte. Por causa de uma atitude de alguém que matou o outro sem pensar. E essa morte causou, então, a morte de milhões de outras pessoas. E ainda mais, por causa de assuntos mal resolvidos da Primeira Guerra, aconteceu a Segunda Guerra. Por causa justamente desse começo aqui. Então, muito mais gente morreu. Quantos milhões morreram na Segunda Guerra? 40 milhões de soldados. Mas, no geral, foi mais de 70 milhões de pessoas. Por causa da morte de um homem e a sua esposa. Então, entendendo, irmãos, o que representa uma vingança, uma atitude mal decidida e tomada? Então, a Primeira Guerra aconteceu por causa da morte desse homem, esse arquiduque. E aí, depois, aconteceu ainda a Segunda Guerra, por causa desse ainda, que foi o motivo da causa da Primeira Guerra. Então, milhões de pessoas morreram por causa disso. E aqui, na história bíblica, a mesma coisa. Só da tribo de Benjamim, 20 mil homens morreram por causa da morte da concubina do levita. Porque ele quis fazer uma justiça que nem ele tinha. E aqui também nós podemos observar que a história aqui da concubina, que os homens chegaram e disseram para eles saírem da casa para que eles abusassem, é a mesma coisa que tinha acontecido em Sodoma com Ló. Lembram da história? Que os anjos chegaram em Sodoma, e aí entraram na casa de Ló, os anjos, né? E os homens daquela cidade disseram para Ló: mande esses homens, porque eles não sabiam que eram anjos, mande esses homens aí para fora, porque nós queremos abusar deles. Mas eram anjos. Você conhece a história. Mas então aqui, a história se repete. A história é cíclica. O que é isso? Repete. Aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aconteceu aqui com essa concubina do levita.
Acontecem várias outras histórias, né, durante o decorrer da história mundial. Tem milhões de guerras que foram provocadas também assim. E a Primeira e a Segunda Guerra, que também foi por causa de uma morte. Então, o que nós podemos aprender com isso? Ah, pastora, eu não vou matar ninguém, eu não vou esquartejar ninguém. Por que eu tenho que ouvir essa palavra? Para você entender que a tua atitude, a minha atitude, leva a situações, muitas vezes, que fogem do nosso controle. Então, na hora a gente pensa, não, isso eu não aceito, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que revidar, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer, não posso deixar barato. Não. Descansa no Senhor. Porque se você for revidar, pode não ser mortes e que não seja, mas pode ser um incômodo muito maior para você. Está incomodado porque alguém te injustiçou? Deixa nas mãos do Senhor. Porque se você for querer fazer justiça, a coisa vai piorar e vai te incomodar mais ainda. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então deixa nas mãos do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que faz. Então lembre dessa frase: vingança por injustiça provoca injustiça maior. Eu acredito que aqui todos já passaram por uma situação que você deve ter ficado com tanta raiva, com tanta indignação, que você disse, isso eu não vou deixar barato. Isso eu não vou deixar passar. E quem tomou alguma atitude, vai lembrar que a coisa piorou. Porque não vai melhorar. A palavra diz que não muda. Então vai piorar. Então deixa nas mãos do Senhor. Mas está difícil de engolir. Deixa que passe. Não sei se era aqui que alguém precisava ouvir, mas isso serve para o nosso dia a dia. Quando alguém te fizer algum desaforo, não diga aquela velha frase, não levo o desaforo para casa. Diga assim, na minha casa está o Senhor. E Ele sabe o que faz. Amém? Então deixa. Mas pastora, ser cristão é ser bobo e deixar? Não. Quer ver? Coloca aí para nós, Gui, Romanos 12, 19. Você vai ver que não é que a gente seja bobo e vai engolir tudo, vai engolir sapo e vai deixar passar à toa. Não é isso. Olha o que diz ali na palavra de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. Então deixa nas mãos do Senhor. Você foi ofendido, humilhado, te inventaram coisa a teu respeito. Estão falando uma coisa que você nunca fez. Senhor, está nas tuas mãos. Não estou dizendo que você tem sangue de barata e tem que ter sangue de barata. Não é isso. Na hora você vai ficar doido da vida. Todo mundo fica. Né? Fica, nós somos seres humanos. Nós temos sangue correndo nas veias. Nós vamos ficar... Mas se acalme. Deixa para lá. Deixe passar. Para que a situação não fique pior. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?